E nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 4, é um texto bem conhecido da igreja. João, capítulo de número 4, nós vamos estar lendo alguns versículos. Depois nós vamos estar falando sobre alguns outros, mas eu vou ler até o versículo 10, os irmãos acompanhem comigo. João, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, está aqui a tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva, que é poderosa, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela divide, Senhor, almas, pensamentos, juntas e medulas, e é apta para discernir qualquer tipo de pensamento e intenções do coração. Nós pedimos que essa palavra, Deus, entre, Senhor, em nossos corações e faça, Senhor, a mudança como o Senhor deseja em nós. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos diante de um texto bem conhecido da palavra de Deus, e o Senhor ministrou meu coração para falar nesta noite sobre o encontro que traz transformação. E esse encontro eu tive, e tenho certeza que você também que está nos ouvindo, você também teve. Esse encontro que mudou a vida de Saulo, esse encontro que mudou a vida de Jacó, esse encontro que mudou a vida de Zaqueu, esse encontro que mudou a vida da história de Maria Madalena. É esse Jesus que nós vamos falar nesta noite, que tem poder de transformar quando nós temos um encontro real com Ele. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo de João, no versículo 1, que diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, Jesus, naquele momento, a Bíblia diz que havia os discípulos de João Batista que João Batista pregava arrependimento, e os discípulos de Jesus que também pregavam que ele era o Messias, que ele é o enviado de Deus, que ele era o escolhido. Mas estava havendo ali uma grande contenda, que os fariseus estavam fazendo comparações do reino, que os discípulos de Jesus batizavam mais. E a Bíblia diz que Jesus, no versículo 2, ainda que no versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu daquele contexto, porque João estava pregando ali. E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é dividido. O que importa é o reino, o que importa é a palavra, o que importa é o Messias, o que importa é o que está sendo pregado. E a Bíblia diz que Jesus deixou João e foi outra vez para a Galiléia. E a Bíblia diz que Jesus saiu, sabe por quê? Porque era-lhe necessário. Olha o que diz no versículo de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque havia ali uma mulher que precisava ter um encontro com Jesus. O Senhor, ele está falando conosco nessa noite. Era-lhe necessário. Muitas vezes nós falamos que nós
se nós sentirmos, nós vamos fazer. Se nós sentimos, nós perdoamos. Se nós sentimos, nós vamos na igreja. Mas a palavra do Senhor diz que às vezes é necessário nós deixarmos o nosso eu, é deixarmos o nosso ego, é deixarmos o nosso próprio eu e dizer, é necessário. E a Bíblia diz que o propósito de Deus de sair dali é porque já havia um propósito, porque Jesus conhecia e sabia que era necessário, porque havia uma mulher que precisava da transformação do próprio Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele saiu no versículo 4, e ele passou por Samaria. E a Bíblia diz no versículo 5, foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Siquém, junto à herdade de Jacó, e tinha dado aos seus filhos José, e estava ali de longe, fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Preste atenção. Jesus, ele chegou naquela cidade. Nós sabemos que os samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo excluído da sociedade. Os judeus, eles rejeitavam, eles não passavam, eles não entravam, eles não pisavam na terra dos samaritanos. Eles não pisavam na terra de estranho. Por quê? Porque os samaritanos, eles transgrediram a lei de Deus. Se nós formos falar aqui da história do samaritano, a Bíblia diz que os samaritanos, eles vieram de uma linhagem, de uma mistura de assírios com o povo de Israel, porque as tribos foram divididas do reino de Jeroboão, o reino de Roboão, e esse reino, ele foi dividido. E houve uma mistura do povo inimigo dos assírios. E assim nasceu os samaritanos. Assim foi criado os samaritanos. A Bíblia diz que Roboão, ele perverteu o templo. Não deixou o povo voltar para Israel, para Jerusalém. Por quê? Porque ele criou uma adoração que não era para ser criada. Ele criou um templo. Ele criou a adoração a outros deuses. Ele criou bezerros de ouro. Fez o povo perverter, adorar outros deuses estranhos. E ali os samaritanos, eles não adoravam o Deus verdadeiro, mas eles adoravam os deuses pagãos que Jeroboão levou eles a adorarem. E os samaritanos, eles eram um povo excluído do povo judeu. E a Bíblia diz que Jesus, ele passou por Samaria. Ele quebrou os paradigmas, ele quebrou o ritual, ele entrou naquela cidade, ele quebrou tudo, porque ele sabia que ali havia uma mulher que precisava de um encontro com ele. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele chegou antes daquela mulher. Olha aqui no versículo 6 e 7 diz assim. No versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus estava no poço. Ei, o que o Senhor fala conosco? Ele está te aguardando, Ele me aguarda para o encontro com Ele. A Bíblia diz que Ele bate, aquele que abrir, Ele entra, Ele ceia, Ele transforma. E a Bíblia diz que Jesus, Ele já sabia que aquela mulher iria passar por ali. E Ele já tinha marcado o encontro com ela. Assim como ele marcou o encontro com Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu estava ali, e ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque a transformação chegará na tua casa hoje. Assim como ele encontrou com Saulo no meio do caminho, e ele falou através daquela luz, e ele transformou a vida de Saulo, e ele fez aquele homem um grande missionário, porque ele já tinha marcado o encontro com Saulo. Assim também a vida de Mateus, o publicano. Jesus falou: segue-me, porque já sabia que ele estava ali. Jesus, ele tem um encontro marcado comigo e contigo, e nós precisamos apenas dar lugar a ele. Aleluia. Jesus passou por ali, e aquela mulher, ela passou no tanque, naquele poço, e falou, e Jesus pediu a ela: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade. E aquela mulher disse: mas como? Como tu, judeu, pede águas para mim, mulher, e ainda por cima samaritana? Como que tu, sendo judeu, se comunica comigo? Porque ela sabia da rivalidade, ela sabia que ela não era escolhida, ela sabia que ele não era povo, e ela sabia que ele era judeu, e como que aquele homem estava se comunicando com ela? Mas ela não sabia que quem estava ali era o dono da água, ou melhor, ele era a própria água da vida. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, ele estava pronto para transformar a vida daquela mulher. E a Bíblia diz aqui no versículo 14,
que ele começa a pregar para aquela mulher e fala com ela: se tu soubesses quem estava aqui, quem está aqui. Se tu soubesses quem está aqui te pedindo dessa água, mulher. Ah, mulher, se tu soubesse quem tem poder de transformar a vida e que eu posso saciar a tua sede e que você nunca mais precisará entrar nesse poço para poder beber essa água. E aquela mulher, ela não entendia porque ela achava que ele estava falando da água da vida, água de beber, mas estava falando da própria água da vida. E no versículo 14 e 15 diz assim: mas aquele que beber. Versículo 13 ainda, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mulher, estava falando da água que aquela mulher pegava no poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, nunca, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, esse fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele estava falando dele mesmo: eu sou a água. Ele é aquele que sacia a nossa água. E aquela mulher ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. E aí Jesus, ele fala para aquela mulher mais na frente, no versículo 16 a 20, que diz assim: disse-lhes Jesus. E agora Jesus, ele toca. Aquela mulher ainda não estava entendendo quem era Jesus. Ela não estava entendendo que aquele homem que estava ali falando com ela, ele era o restaurador de feridas, aleluia. Ele era o doador da água, ele era a própria água, que naquele momento ia transformar a vida daquela mulher, que aquele homem que estava falando com ela, era a própria água. E ela ainda não estava entendendo. Jesus disse para ela assim: mulher, vai e chama o teu marido e vem cá. Ele toca diretamente agora em uma fernanda na ferida daquela mulher. Ela ainda estava pensando na água terrena. Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. E aí ele diz assim, e a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. No versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Parece nesse contexto aqui que aquela mulher está mudando de assunto. Ele está falando com ela de água. Ele está falando com aquela mulher da água da vida. Ele estava falando com aquela mulher de água. E de repente, Jesus, ele fala com ela: onde está o teu marido? Parece que está mudando totalmente de assunto. Mas Jesus agora estava tocando na ferida dela. Ele estava dizendo assim: mulher, aonde está? Você está falando, você está entendendo de água da vida. Mas o que eu venho trazer para você é muito superior. É água da vida que transforma. É água da vida que mata a sede, sacia e leva para a vida eterna. Ele fala assim: aonde está o teu marido? E agora ela começa a compreender: não tenho marido. E agora ela começa a vasculhar o seu coração e dizer assim: eu preciso ser mudada. E aí ela fala assim: onde nós devemos adorar? Parece que ela está mudando de assunto. Uns dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Aonde é verdadeiramente que nós devemos adorar? Aí como Jesus dissesse para ela assim, parafraseando: agora ficou ruim para você. Por quê? Porque no templo legítimo, lá em Jerusalém, você não pode adorar porque você ofertar o teu sacrifício, porque você é samaritana. E aqui, vocês perverteram o templo. Então agora é como se ele dissesse assim: você não tem como ofertar, você não tem como colocar isso diante do templo legítimo, nem aqui. Jesus estava falando para ela assim: agora você não pode ofertar nem aqui nem lá, mas eu porém vos digo. Olha o que ele diz no versículo 21: mas mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorará o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis, e vós adoramos que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Ele estava falando para ela assim: olha mulher, eu estou te falando, você não pode ofertar esse sacrifício que você está falando que você não tem marido. Eu agora toco na tua ferida, e você agora oferta esse sacrifício para mim. Você pede perdão nesse pecado, porque está aqui um que é poderoso para perdoar essa ferida, para limpar essa ferida, para curar, porque eu te perdoo desse pecado. Aleluia,
Aleluia, agora chegou de você liberar perdão. A hora chegou de eu liberar perdão para os samaritanos, de transformar essa terra de maldição e fazer essa terra brotar, e fazer essa terra fertilizar. E eu te curo hoje, mulher. Aleluia. Era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário, porque que a mulher precisava confessar os seus pecados. E às vezes o Senhor toca na nossa ferida. E tocar na ferida dói. Tocar na ferida do pecado dói. E às vezes o Senhor toca para que nós venhamos confessá-los ao Senhor. Porque a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E aquela mulher naquele momento ela estava reconhecendo: como que eu vou ofertar esse sacrifício que eu não tenho marido? Como que eu vou pedir perdão? E Jesus fala assim: eis aqui, eu sou aquele que perdoa pecados. Eu sou a água. Eu sou aquele que limpa a sua vida. E no versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Você não precisa mais ofertar o teu sacrifício no templo lá em Jerusalém. Você também não precisa aqui, mas você precisa ofertar a mim, me adorar em espírito e verdade, porque o Pai busca aqueles que adoram em espírito e verdade. E eu vejo que você hoje quis mudança, que você hoje está dizendo os seus pecados para mim, e eu perdoo os teus pecados. E hoje estou sarando as tuas feridas. Aleluia. Era necessário o Senhor passar por Samaria. E perdoe o que eu vou dizer aqui, irmãos. Às vezes, nós estamos com o nosso coração cheio de amargura, cheio de mágoa. E você fala assim: se eu sentir, eu perdoo. Se eu sentir, eu falo com o irmão. Se eu sentir no meu coração, eu dou glória. Irmãos, a salvação e a fé não é sentimento, mas é atitude. O perdão é atitude, não é sentimento. Libere o perdão, libere o teu pecado, confessa ao Senhor, porque a palavra diz que o Senhor Ele bate. Quem tem que abrir é você, quem tem que abrir a porta é você. É Ele que restaura, mas quem tem que fazer é você. Quem tem que confessar é você, quem tem que liberar perdão é você. Quem tem que ir para o teu irmão e pedir perdão é você. Precisa de atitude, não é sentimento, é atitude. Aleluia. Era necessário Jesus passar por Samaria para que Ele pudesse restaurar aquela mulher. Em Romanos capítulo 7, versículo 19 diz que é o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E nós precisamos, irmãos, confessar ao Senhor todos os nossos pecados. E o mais lindo dessa história que eu vejo nessa mulher samaritana. E aí nós vemos mais uma vez que era necessário Jesus passar por ali. Sabe o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela foi uma grande missionária do Senhor. Ela foi transformada para transformar vidas. Ela foi alcançada pela água viva. Ela foi alcançada pela água que limpa, pela água que restaura, que era o próprio Jesus, para que ela pudesse voltar para a sua terra. Ele diz que ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu da água. Jesus pediu água e não bebeu água, e ela estava com água para tirar água do poço, e ela não tirou água, porque aquilo para ela não tinha mais significado. A água terrena não tinha mais significado, mas ela encontrou a água da vida, a água que leva para a vida eterna, a água que gera fonte, a água eterna. E ela voltou para a sua cidade. Olha comigo no versículo 39. Diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra de quem? Da mulher, que testificou e disse-lhe tudo quanto tenho feito. E aquela mulher, no versículo 42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo que você tem dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode glorificar ao Senhor. Aquela mulher deixou o seu cântaro, deixou aquilo que era mais importante para ela, porque era água, e era difícil demais você encontrar água
água naquele lugar, mas aquela mulher deixou o seu cântaro, voltou para a tua terra, voltou para o seu povo e anunciou que ela tinha encontrado a fonte de água. Ela anunciou que Jesus Cristo Messias havia libertado ela e que agora ela também tinha alcançado a vida eterna. E Jesus, ele quebra o paradigma que a salvação vem dos judeus, sim, mas não para os judeus somente, porque Jesus começa agora a anunciar o evangelho em toda Samaria, e depois o apóstolo Paulo vem pregando para os gentios. E você e eu, hoje, fomos alcançados através dessa palavra que essa mulher recebeu, porque era necessário Jesus passar por Samaria. O que é necessário para você fazer? Qual a atitude que você tem que tomar na tua vida? Que atitude eu tenho que tomar na minha vida para que o Senhor restaure as nossas emoções, para que o Senhor restaure o nosso caráter, para que o Senhor restaure a nossa vida? Precisamos ter atitudes como essa mulher, ela teve. Jesus, ele foi ao encontro dela, mas ela ouviu e deu crédito à sua palavra. E aquela mulher, ela ganhou toda a sua cidade, porque ela recebeu a água da vida. Porque ela recebeu a fonte de vida. O poder transformador do evangelho entrou no coração daquela mulher. E ela foi transformada pelo poder da palavra. Porque aonde Jesus entra, irmãos, a transformação acontece. Jesus tocou na ferida daquela mulher e ela foi transformada. Jesus, ele tocou na alma daquela mulher e aquela mulher foi transformada. Porque ela deu crédito à palavra do Senhor. E ela foi uma grande missionária. A Bíblia diz que Jesus, ele quebra todos esses paradigmas. A Bíblia diz que em Romanos, que Jesus, alguns galhos foram quebrados, para que tu, eu, zambujeiro bravos, pudéssemos ser enxertados na genealogia de Cristo. Eu não era povo, você não era povo, nós não somos judeus, mas nós fomos comprados, redimidos, restaurados, enxertados. Alguns tiveram que rejeitar para que você e eu pudéssemos ser enxertados na genealogia de Cristo, e hoje nós pudéssemos ser salvos, restaurados pelo poder da sua palavra. E hoje nós fomos resgatados pelo poder dessa palavra viva que transforma o homem, que transforma o nosso ser. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha restaurar a nossa alma. Era necessário Jesus sair daquele lugar. Lá já havia João pregando. Lá já havia os discípulos de João anunciando o evangelho. João pregava batizando de arrependimento. Mas Jesus saiu daquele contexto, porque havia uma grande contenda, falando quem batizava mais, quem pregava mais, quem ganhava mais almas. E o reino é grande. Jesus nunca pediu reino. Jesus pediu ceifeiro. Rogai ao Senhor da seara que manda ceifeiro, porque grande é a seara e poucos são os obreiros. A obra está aí, irmãos. Nós precisamos avançar, ir aonde outros não foram, anunciar outro onde outros não foram, porque o reino é grande, o reino é vasto, e o evangelho de Cristo está sendo pregado e anunciado, e nós precisamos fazer parte deste reino. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa restaurar o nosso coração, que o Senhor possa fazer com que essa água venha penetrar o nosso ser e mudar a nossa vida. Essa água da vida que Jesus dá, que Ele é a própria água que sacia a nossa sede. Ele possa saciar a tua sede e a minha sede nesta noite. Que esse poder transformador da palavra, Ele possa transformar a tua vida. E você que ainda não teve o encontro com Cristo, está nos ouvindo, fale com o Senhor. Deus, como aquela mulher, me mostra, toque na minha ferida. Eu não quero agir por sentimentos, mas eu quero agir por atitude. Senhor, eu não dependo de sentimentos, mas eu quero tomar a atitude de hoje, ser restaurado pelo poder dessa palavra. Se Tu é mesmo aquele que sacia, Tu és aquele mesmo que restaura vidas, eu quero ser restaurado nessa noite. Restaura a minha vida, mostra onde eu estou errando, transforma o meu ser, porque eu quero receber a vida eterna como aquela mulher recebeu, como a Tua igreja restauradora, que restaura as nossas vidas, ela possa também receber. Eu também quero receber. Que o Senhor possa falar o teu coração, que o Senhor possa transformar a tua vida, que o Senhor possa a cada dia
saciar a tua alma com essa água da vida. Beba. Aqueles que têm sede, vinde a mim. Aqueles que têm sede, beba dessa água. Essa água que purifica. Essa água que limpa. Essa água que restaura. Que Deus venha abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Palavra maravilhosa da parte de Deus para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a irmã Elisângela por esta palavra tão poderosa. Eu tenho certeza que pessoas foram curadas por Deus nessa noite com esta palavra. Que pessoas foram tratadas por Deus com esta palavra. Nós estaremos orando agora. Deus continue abençoando a irmã Elisângela que trouxe essa palavra tão poderosa para as nossas vidas. Amém? Vamos encerrar agradecendo o Senhor, né? Porque nós temos motivos para agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito. Minha esposa Fernanda, que dirigiu o culto, ela vai estar fazendo uma palavra de oração, agradecendo o Senhor, nos despedindo agora, não da presença de Deus, mas nos despedindo uns dos outros, não é verdade? E aí você se confraterniza, você manda uma mensagem abençoada para alguém, e logo após da oração, eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Fernanda. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. A Tua palavra é viva, eficaz, é poderosa, e nós só queremos te agradecer, Pai, porque estamos saindo daqui não da mesma forma que entramos, porque recebemos de Ti a Tua santa palavra, Pai. Recebemos de Ti, Pai, esta água maravilhosa, Pai, esta água que traz vida, essa água, Pai, que nos alimenta, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, por esse momento com os nossos irmãos. Abençoa cada vida nesta noite, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor que ouviu esta palavra, que ouviu esta live, que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos guarde. Assim oramos, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. A Gabriela já preparou ali um louvor muito bonito, e você vai apenas ouvir este louvor no final do culto, enquanto você vai transmitindo um forte abraço para alguém, vai se confraternizando, vai ouvindo esse louvor, que Deus vai continuar falando forte ao seu coração. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, uma noite muito abençoada, um final de semana maravilhoso para todos.